Minha mãe e meu pai se separaram por conta de que ela traiu ele. Logo em seguida, ela foi morar com esse homem com quem ela traía meu pai. E ele descobriu e ele, no começo, foi morar com a minha avó. Depois ele alugou um lugar só dele. E esse homem, passou-se uns meses, ele começou a passar a mão em mim, a abusar de mim. E eu contei para minha mãe. Ela disse que, ai, para com isso, menina, você tá inventando isso, você tá fazendo isso porque você tá com raiva por causa do seu pai, por causa do que aconteceu, por causa do que eu fiz com seu pai. Porque claro que eu fiquei com raiva dela, é lógico que eu fiquei com raiva dela. Fiquei com muita raiva dela. O meu irmão era muito pequeno para entender isso, né? Eu tinha 8 e ele tinha 4. Então ele não entendia o que era traição. Ele só sabia que o papai tinha outra casa, que agora nós tínhamos 2 casas, a da mamãe e a do papai. É assim que ela falava para ele, né? Mas eu já entendia o que era traição, por que meu pai foi embora de casa. E, e não adiantou, os assédios pararam. Até que ele começou a ficar mais ousado, a passar a mão em lugares indevidos, né, que não deviam. Até que uma vez eu houve introdução, né, com a mão. Eu contei para ela, ela novamente disse que eu estava inventando aquilo. Ela não queria ver, ela sabia que era verdade, ela só não queria ver. E quando era a vez de a gente ir lá para casa do meu pai, porque era um final de semana com ela, um final de semana com ele. Quando era final de semana de ir lá para casa do meu pai, ela vinha com aquela cara, ela dava um monte de doce, um monte de coisa para nós, com aquela cara assim. Hoje eu vejo que era chantagem, mas naquela época eu não sabia que era chantagem. E dizia: ai, filhinha, não conta pro papai essas coisas que acontecem aqui em casa, porque ele não vai entender. Aí ele vai tirar vocês da mamãe. E a mãe não quer que aconteça isso. Por favor, prometa. E ficava ali, insistindo até eu prometer. Aí, como eu prometi, eu não contava. Mas com o tempo foi passando e eu fui ficando muito retraída. E na escola a professora percebia, perguntava para ela, ela dizia que não sabia, que de certo é porque a gente tinha os pais separados, mas ela sabia por quê. Meu pai perguntava, eu dizia que não era nada, e ele também, todo mundo achava que era por conta da separação dos pais. Até que um dia meu pai perguntou e eu desabei a chorar. Quando eu comecei a chorar, não teve mais como esconder. Aí eu contei tudo pro meu pai e contei que ela pedia pra não conta pro papai, essas coisas, lá, blá, 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 fazendo chantagem, entrando no meu psicológico. Eu saí da casa dela com o psicológico muito abalado, sendo uma criança. Mas não é que ela amasse eu e meu irmão e não queria que nós fôssemos morar com o nosso pai. Queria nós perto dela. O que ela queria era a pensão. Ela não era burra. Ela era uma preguiçosa, não trabalhava, não limpava nem a casa. Aquele preguiçoso, aquele vagabundo, aquele macho que vivia lá com ela, só fazia uns bicos de vez em quando. Se ele tinha dinheiro, ele não ia fazer bico. Se ele não tinha, ele procurava um bico para fazer. É por isso que ela não queria perder a guarda minha e do meu irmão. Por causa da pensão. Porque, querendo ou não, meu pai ganhava muito bem. Trabalhava numa empresa, no TI de uma empresa. Naquele tempo eu não sabia o que era TI. Mas hoje eu sei. E ele trabalha lá até hoje. Hoje ele faz programa para computador, ele ganha muito bem. Hoje eu sou adolescente e moro com meu pai, e meu irmão também. E ela não fala com a gente desde então. Com raiva que eu contei pro meu pai e ele tirou. Ele tirou. Ele literalmente foi no juiz, o juiz deu a guarda para ele. E ele tem a nossa tutela. Então, o que ela não queria que meu pai descobrisse, para ela não ficar sem aquela gorda pensão. Porque com aquela gorda pensão, ela conseguia sustentar aquele macho, os vícios dele, as cachaças dele, que estavam sempre se matando, brigando, e mais estavam sempre juntos de noite bebendo. Não sei se é porque o homem ficava bêbado, que ele ficava passando a mão em mim, mas ele passava quando ele estava são também, eu não sei. E ficou muito magoada. Nossa, fui falar pra minha avó que eu inventei um monte de coisa do marido novo dela, que por conta do meu pai eu inventei um monte de coisa.
de que era tudo mentira, que não queria ver a felicidade dela. A felicidade, ele até bate nela. Meu pai nunca encostou um dedo, nunca levantou a voz para ela. Meu pai é um lorde. Trocou a família por um vagabundo preguiçoso que até bate nela. É isso que ela quis. Eu vim contar esse relato porque se tiver alguma mulher pensando em trocar a família por uma aventura, não troque, você vai se arrepender. Eu vi isso pela minha mãe, ela tá acabada. Acabada, bebendo muito. Mesmo assim, eu queria falar com ela, queria perguntar se ela queria ajuda, queria se internar para se livrar do álcool. Provavelmente ela não vai querer, ela não quer nem falar comigo, porque ela acha que a culpa é minha, que ela perdeu aquela mamata, né, porque ela não tá magoada até hoje de falar do Lorde, do marido dela. Lorde era meu pai, é meu pai. Ela tá com raiva até hoje porque ela não ganha mais o dinheiro, né? E provavelmente meu pai vai pagar por muito tempo. Pagaria se estivesse com eles, com ela. Porque a gente vai fazer faculdade. E depois disso, meu pai não deu um centavo mais. Ela não viu a cor do dinheiro do meu pai, R$ 1 mais. Um centavo. E tá certo. Quem mandou ela trair? E quem mandou ela deixar? E se eu continuasse lá, uma hora ia acontecer o pior. Tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Hortência, eu sou a criadora do canal e essa foi mais uma história real contada aqui no canal. Se você quer mandar a tua história, eu vou deixar meu e-mail na descrição do vídeo. Você manda a tua história e eu vou ter muito carinho e respeito em mandar a tua história aqui no canal. Tá bom, meus amores? Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo.